Por favor, vamos à nossa leitura da mensagem, Ronald. Boa noite a todos. Mensagem de ambientação. Nas conversações, não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, e se não o for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servir. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa, a pretexto de ser realista. Não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente, já respondeu com a gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Realmente a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando vai conversar com alguém sobre determinados assuntos, né? A gente não deve se irritar. A gente tem que, o mais importante, antes de falar, é saber ouvir, né? Ser cortês com a que a gente fala, né? Evitar assuntos polêmicos, como política, futebol, religião, que sempre dá discussão, né? Cultivar realmente a delicadeza com os empregados, isso aí é muito importante. Às vezes a gente vai em locais, tem pessoas humildes, mas que nos servem com maior gentileza, com maior educação, e às vezes a gente ignora aquela pessoa, a gente se acha superior. Isso aí realmente é um erro terrível, que às vezes, infelizmente, algumas pessoas ainda cometem. Foi a síntese assim que eu tirei disso aí. Obrigada, Ronald. Mais alguém? Diga, Carlos. É, nas conversações, né? Hoje a gente pode dar uma esticada para as conversações digitais também, né? E muitas das vezes a gente está num grupo ali de conversa e vem uma conversa desconcertante que vai ferir alguém e ninguém se dá conta. Continua aquele papo, ferindo alguém, aí do nada aquela pessoa sai do grupo e você não sabe por quê. Então, atenção também às conversações digitais, né? Não só as faladas aí. É bem lembrado, É, Carlão. as conversações não estão ali limitadas, né? As conversações de qualquer forma. A época que foi escrito esse livro, com certeza não existiam, né, esses meios digitais. Por isso não se restringiu, né, às conversações restritas a palavras, né, ao verbo, mas todas as formas de comunicação. Que a conversação é uma comunicação, né? E hoje, cada vez mais, a gente conversa mais pelo WhatsApp do que pelas palavras, né, articuladas. Às vezes está dentro de casa, um conversa com o outro pelo WhatsApp. Então, realmente, é nas conversações, independente da mídia que se utilize para essa conversação. Então, vamos fazer a nossa prece, por favor. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, que o Senhor possa abençoar aqui todos os presentes, todos os ausentes, que possamos ter mais um estudo produtivo,
Obrigado por essa oportunidade de aprendizado. Que o Senhor possa envolver aqui todos os presentes, encarnados e desencarnados. Que os ensinamentos trazidos possam aprimorar nossos relacionamentos humanos, diminuir nossa ansiedade e também possamos aprimorar um pouco mais nosso crescimento moral. Ilumine cada um aqui presente, que receba todas as bênçãos trazidas para este estudo. Que cada conhecimento adquirido possa ser aplicado no nosso dia a dia, com o nosso próximo, e também que esses conhecimentos sejam sempre fruto de bondade e misericórdia. Sendo assim, declaramos abertos os estudos de hoje, assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ronald, Osvaldo. Vamos então ao nosso estudo. Nós vamos fazer uma leitura, pessoal, do item 10, tá bom? Que nós paramos no item 11. Então, nós vamos dar uma leitura corrida no item 10, porque o item 11 ele emenda no mesmo diálogo, né? Que se inicia aqui no item 10. Tá bom? Então, por favor, Carlão, vamos lá. Vamos lá, boa noite, pessoal. Tem 10. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sobre falsas aparências. O que levou São João a dizer: Não acrediteis em todos os espíritos. Vede antes se os espíritos são de Deus. Epístola 1, capítulo 4, versículo 4. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como as há apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação espírita é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Com abrandarem-se os costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé como o farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se estas fossem obra de Deus, seriam conservadas intactas. Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face ao mundo, e nisso está a prova de sua missão divina. Uma obra puramente humana careceria de tal poder. Ok. Então, aqui ele faz, né, essa reflexão, né, sobre as duas primeiras grandes revelações, né, que é os Dez Mandamentos, e depois a Boa Nova trazida por Jesus. E nós vamos agora, no item 11, ele vai falar sobre o advento do Espiritismo, né, como terceira revelação. Então, ele chama atenção aqui também na legislação que Moisés teve que estabelecer para dar um ordenamento social, né, naquela época, e ele faz novamente aqui a ressalva de que as leis que foram emanadas por Moisés a título de contenção social, essas já se foram, essas já foram modificadas, né? Pelo crescimento, pelo entendimento, pelas questões que a própria sociedade acabou reescrevendo, né? Por meio das suas próprias atitudes. Então, essas foram leis que caíram ao longo do tempo. Claro que existem povos ainda hoje que levam essas leis mosaicas a ferro e fogo, né? Porque não reconheceram Jesus, né? Como sendo o Messias, como trazendo a Boa Nova, então tem ele lá de lado e ainda hoje pautam suas condutas em cima das leis mosaicas. Mas isso é uma parcela muito pequena da população mundial hoje, né? E vai tender, sim, a se esvair com o tempo, né? Um processo natural. Beleza? Tudo bem? Vamos ao item 11, então. Importante revelação se opera na época atual
e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Ok, então está aí a revelação, né? Kardec está falando, essa importante revelação, que é o advento, né? Descortinar da vida espiritual, da sua comunicabilidade, com isso aniquilando completamente a questão da morte como ponto final. Então, uma série de outras reflexões começaram a fazer sentido depois, né, dessa revelação. Até então, até o advento do Espiritismo, tudo isso ainda era muito místico, né? Ainda muito distante de uma credulidade, né? Eram apenas objetos de fé para aqueles que os tinham. Com o advento do Espiritismo, dessa terceira revelação, deixou de ser objeto de fé, né, e passou a ser uma constatação pelas comunicações que os espíritos trouxeram e ainda trazem nos dias de hoje. Claro que, dentro do universo individual e particular de cada um, pessoas podem ainda alimentar crença ou descrença sobre esse ponto, mas está cada vez mais evidente de que nós, enquanto consciência, continuamos e apenas o que fica por aí, o que morre é o corpo, né? Então, isso está cada vez mais presente dentro de uma normalidade das nossas relações, né? Que também vai amadurecer com o tempo, vem amadurecendo com o tempo, né? Então, é isso que ele está nos dizendo aqui. Vamos lá. Não é novo? Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficara até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações o abafara sob superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo dos acessórios ridículos, compreender-lhe o alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Ok. Por que então, né? Ele nos fala aqui com toda a propriedade, mas só para que a gente possa saber os motivos pelo qual ele fala isso. Por que então estava reservado à nossa época? Nossa época, Kardec está falando lá a época dele, né? Então, por que estava reservado à época de Kardec esta revelação com todo esse entendimento? O que não existia antes que passou a existir à época de Kardec? Não foi o início do iluminismo ali? Hã? Né? Não foi na época do iluminismo Foi na que época, começou mas o que se fez presente a essa época? a Revolução. Os Que fenômenos. revolução? Não foi a partir daquela Revolução Francesa, do Não, Levante, mas na que França? revolução? Não foi a revolução pela liberdade só. Revolução de pensamento. O pessoal começou a contestar o imperialismo, aqueles dogmas da igreja. Isso. A Né? ciência, né, pessoal? A ciência conseguiu ter voz. Beleza? Esse foi o ponto. Porque se nós não tivéssemos tido essa abertura, nós continuaríamos cegos. Então ele diz aqui, ó, a ignorância das leis que regem essas relações o abafara. Por quê? Porque não se tinha conhecimento. Beleza? O próprio Kardec, ele não hesitou. Mas peraí, mesa levantar, objeto mover, magnetismo explica isso. Onde está a novidade? Então, antes do advento, né, sim, dessa preparação que ocorreu para a terceira revelação, antes não se tinha nem meios de entender os fenômenos. Eles existiam. Já existiam desde a época de Moisés, até antes de Moisés, já existiam esses fenômenos. Só que não se sabia explicar. Então, houve toda uma preparação, olha só, passou lá por Moisés, depois veio Jesus, né? E os fenômenos estão acontecendo, né?
E nada de explicar, mas vamos lá. Aí Jesus falou: calma, eu vou pedir ao Pai que vos envie alguém que vai explicar melhor. Vai falar tudo que eu falei e vocês vão ter condição de entender. Tudo no tempo certo, não adianta atropelar. Calma que vocês vão entender. E aí veio a preparação. Abriu-se uma janela, né, de luminosidade ao conhecimento, que aí vem o iluminismo. As ciências conseguiram romper as barreiras da religião, né, que sufocava, né, esse conhecimento nascedor. E aí, quando isso acontece, o que, que surgiu de fato? Conhecimento. Por isso que ele falou, a ignorância das leis que regem essas relações. Não eram as leis humanas, as leis que regem as relações do mundo espiritual com o mundo físico, né? Então, sob a superstição. Então, as superstições, elas atrapalharam bastante, né? Mas, sob a luz da ciência, as superstições foram caindo. Uma a uma foram caindo. Pum, 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 pum. E as evidências foram surgindo. Pá, 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 até hoje, né? Então, importante entender esse processo, né? E aí ele continua, ó. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Daí da onde? Da superstição. Da superstição era impossível tirar qualquer dedução salutar. Não se tinha um mês para explicar. Como é que ia tirar algum entendimento, né? Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo dos acessórios ridículos, compreender-lhe o alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Então tá aí, né? Então a gente enxerga aqui nessa fala todo o processo organizado, orquestrado, né? Nada aconteceu ao acaso, sob uma supervisão, não. Tudo aconteceu, está acontecendo e acontecerá dentro do planejamento destinado ao nosso planeta, né? Cujo grande maestro é o Mestre Jesus, né? Então as coisas estão acontecendo ao seu tempo, beleza? Diga aí, Carlão. Sobre esse, ao seu tempo mesmo que eu ia falar. É, esses povos que ainda levam ali a lei mosaica, ali a ferro e fogo, né? Eles também tiveram as pluralidades das existências dele, encarnaram, desencarnaram, foram encarnados ali outros espíritos. Existe algum relato na literatura espírita que fala sobre esses povos? Por que que eles ainda continuam nessa, mais ao Oriente ali, né? Continuam nesse, entre aspas, atraso de pensamento? Por que que ali não se evoluiu da maneira que a Europa e as Américas foram evoluindo nesse ponto? Porque o processo de evolução não dá saltos, né, Carlos? Não eu sei, então, por Não isso dá mesmo. saltos. Porque Então, o aquele fato pessoal aí de. parece que ficou Então, mas meio. o fato de desencarnar e reencarnar não é por si só objeto de lucidez. Não é. Sim, mas encarnam outros espíritos de outros lugares lá também. Encarnam, mas será que com uma robustez suficiente para conseguir, desde a eternidade, sofrendo uma influência cultural, romper isso? Às vezes não consegue. Ó, dizem aí, né, dizem que o Chico vai reencarnar lá naquela área da Palestina. Dizem, né? As bocas de Matilde ficam falando aí, né, que o Chico iria reencarnar lá como missão para tentar dar um outro direcionamento, né, para aquele povo lá. Será que ele vai conseguir? Né? Dentro ainda desse endurecimento tão grande que existe lá, desse fundamentalismo que passa de pai para filho, né? A criança já cresce, né, sendo ensinada a odiar o outro. Então, é uma luta grande. Então, assim, no fato de reencarnar, mesmo que ele tenha uma outra percepção, não sendo um espírito puro,
pode ser difícil que ele consiga resistir, né, a toda essa influência. E outros são povos muito antigos. Então, você mudar a cultura de um povo é muito difícil, né? Então, são povos muito antigos, com culturas cristalizadas ali de muitos séculos. Então, realmente, a virada de chave ali não vai ser tão rápida, né? Ainda vamos ver ali muita. Para você ter uma ideia, essas comunidades, né, desses povos que estão na França, que estão na Inglaterra, eles formam guetos e, mesmo sob a influência de uma outra cultura, não se dobram, criando, inclusive, problemas sérios sociais, porque eles querem fazer impor a sua forma de enxergar a cultura, a religião, a sociedade em um outro país, né? E estão criando dificuldades sérias nesses países, né? Principalmente lá na Inglaterra e na França. Então você vê que é difícil, a mudança de costumes é muito difícil, muito prolongada, né? Então, na minha percepção, esse é o motivo central. Então, pode-se dizer, então, entrando num período de regeneração, que pode durar séculos, se eles Pode, não se modificarem, eles vão ser convidados a se pode retirar? acontecer. Porque o mundo de regeneração, gente, ainda não é um mundo perfeito, não, tá? Certo, certo. Então nós ainda vamos conviver com o mal, vamos conviver. Porém, o bem vai sobrepujar o mal, mas vamos conviver com o mal. Então, de novo, a grande sabedoria e excelência do planejamento divino, né? Não há uma violência, não há uma modificação violenta imposta a ninguém. Tem que ser um processo natural. Agora, aqueles que insistirem, né, que chegar num tempo da separação dos bodes das ovelhas, né, do joio e do trigo, aí sim, aí vai acontecer. Como? Também naturalmente. Vão desencarnando e vão reencarnar em outro plano, em outro lugar. Esse sim que vai se dar o processo. Diga, Valdemir. Lembrando aí, só para clarear um pouco, pelo menos dentro da minha percepção, o islamismo é muito mais novo do que o cristianismo. O islamismo veio com Maomé. Cerca de, o islamismo tem cerca de 800 anos. O que que fazia o cristianismo aos 800 anos do cristianismo? Fazíamos guerra. Uhum, No século XX, nós ainda quisemos impor o cristianismo à Índia. No Congresso da Inglaterra, alguém perguntou a Gandhi o que se poderia fazer na Índia para que o cristianismo se alastrasse na Índia. Como se o cristianismo fosse o dono da verdade, fosse a melhor religião do mundo. E o Gandhi disse: a hora que vocês viverem como o Cristo, o cristianismo vai ser fortalecido na Índia. Nas cruzadas, Francisco de Assis foi até o Oriente para defender o túmulo do Cristo. E conversou com as pessoas de lá, e as pessoas se convenceram porque o Francisco vivia o amor, vivia o ensinamento de Jesus. Então, nós ainda estamos muito longe, o islamismo especialmente, está cerca de 700, 800 anos depois do cristianismo. Isso não vem aos saltos, como lembrou o Mauro. Isso vem aos poucos. E a cultura. A cultura vai se implantando lentamente a cada geração, vai se mudando um pouco a cultura. Então temos que ter paciência com os nossos irmãos islâmicos, que eles ainda estão no início das suas, no início sim, no início das suas convicções religiosas. E para eles ainda tem muita superstição, como Kardec falou, acabou de falar aqui. No tempo da superstição, a ciência não falava. A ciência ainda não fala em muitos países do Oriente Médio, por exemplo.
ou pelo menos a ciência como nós conhecemos. É uma ciência que está subjugada, como a nossa ciência ficou subjugada à igreja durante tanto tempo, até que houve essa revolução. Não a Revolução Francesa, especialmente, mas a revolução da ciência. Chegar e mostrar, a Terra não é chata, a Terra não é, a Terra é redonda, não é o Sol que gira em torno da Terra, é o contrário. A ciência vai nos trazendo informações e está chegando, pelo menos assim eu imagino, está chegando próximo à descoberta do espírito. E a hora que a ciência descobrir o espírito, com certeza será um grande passo para não só o cristianismo, mas para a espiritualidade de uma maneira geral. Obrigado, Na minha Valdemir. pers- Mais alguém? Vamos em frente. 12. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e por conseguinte o destino dos homens depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Ok. Então, aqui Kardec, né, ele está nos dizendo aqui da importância dessa revelação, e aí fazendo um paralelo com o mundo microscópico, né? Quando nós descobrimos o mundo microscópico, né, as bactérias, os vírus, né? Quantas ações puderam decorrer dessa descoberta, dessa revelação, desenvolvendo uma série de outras ações em benefício da saúde, né? Porque antigamente, antes de descobrir, se morria, não sabia nem por quê. Porque não se sabia desse mundo, desse universo que é o mundo microscópico. Quando foi descoberto, aí sim fomos entendendo como aquilo funcionava, quais eram os elementos que habitavam dentro daquele universo microscópico, né? Qual o impacto que essa vida, né, produzia na nossa vida, na nossa saúde e tudo mais. A mesma coisa estamos agora vendo com relação à nossa relação com o mundo espiritual, né? Então, por meio desse novo conhecimento, né, desse universo de conhecimento vasto, quantas coisas vão surgir a partir daí? Quantos entendimentos nós vamos começar a desenvolver em função desse novo compêndio de conhecimentos? Antigamente, a loucura, né, ela só tinha um viés. Ah, não, é orgânico. O cara tá doido. Agora, peraí. Opa, pode ser que isso seja influência desse tal espírito que o pessoal está falando aí, né? Então, olha com uma nova perspectiva, né, em relação ao nosso próprio comportamento, aos nossos estados de saúde ou de doença. Quantas coisas agora, né, e daqui para frente, né, a gente vai começar a interpretar, a entender, a criar mecanismos, né, para lidar com essas questões. O Valdemir mesmo pode falar do processo terapêutico, quando ele surgiu, como era visto, e hoje com o advento do contributo que o Espiritismo traz dentro dessas percepções, dessas análises, né, que hoje são possíveis serem feitas, né? Então, é importante isso. Cada revelação abre uma perspectiva nova para a humanidade e precisa de tempo para o seu amadurecimento. Então, nós precisamos, graças a Deus, nós aqui estamos buscando entender, conhecer, né, e discernir sobre esse novo conhecimento e aplicá-los, então, a nós, né, a cada um de nós individualmente e na nossa família de relacionamentos. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial o seu aparecimento, e não resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem.
porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje que estão aptos a compreendê-las. Ok. Então, de novo, olha aí, ó. Hoje estamos aptos a compreender. Porque, de novo, como ele falou aqui, o duplo aspecto da revelação. Divina, porque foi preparado por Deus esse momento da chegada desse novo conhecimento. E as ciências, né, colaboraram de forma ímpar para que nós pudéssemos hoje, associando vários campos da ciência, do conhecimento, entender, ou pelo menos arranhar, ou criar um pensamento de entendimento para a vida espiritual. Por isso que ele diz que hoje estamos aptos a compreender. Aptos. Aptos que significa o seguinte: eu tenho capacidade para, mas tem que buscar ele, não vai vir de graça. Então, todos nós que estamos aqui hoje na sala, por maior ou menor dificuldade na compreensão, mas todos estamos aptos. Pode ser que um conhecimento. Olha como é que o conhecimento ele é fundamental, né, gente? A ciência ajuda a beça. Hoje, a física, por exemplo, a física nos ajuda muito a entender os fenômenos, né? As leis da física, como nada pode estar desassociado das leis naturais, que são as leis de Deus, as leis naturais vão explicar tudo. E tem condição de explicar tudo, né? Gradativamente, de acordo com nossa condição de entendimento. Então, as leis da física elas vieram, se consolidaram e são arcabouços de conhecimento, de entendimento para os fenômenos espirituais, os efeitos físicos. Vamos encontrar analogia ou base de conhecimento dos fenômenos físicos, né? Os trabalhos de cura, vamos encontrar lá na química, né? De novo na física, quando estudamos lá a ação da luz, né? Então, tudo isso é esse arcabouço de conhecimento que está à disposição de todos nós para que a gente entenda o processo. Quando a gente avançar mais aqui na Gênese, que nós vamos entrar lá na formação dos mundos, nós vamos ver as leis físicas atuando, né? A força centrípeta, força centrífuga, a lei de atração, lei de repulsão, lei das massas, tudo vai estar presente, dando entendimento e afastando qualquer possibilidade de superstição na formação dos mundos. Vamos ver lá na frente. Então, de fato, precisava sim, né, que as ciências elas pudessem estar prontas. E esse é o caráter do divino. Quando ele nos prepara e faz chegar até nós no momento certo todo o conhecimento de que precisamos, né? E aí o conhecimento vai se desenvolver nas ciências, né? Cada segmento vai se debruçar sobre um aspecto dessa ciência que vai continuar nos revelando, continuar nos abastecendo, né, desse conhecimento necessário e importantíssimo para, no final da história, entendermos a nossa própria essência, que é essa essência espiritual. Beleza? Vamos adiante. Agora vai falar da revelação científica, né? Participa da segunda por não ser ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Por não ser os que transmitem e os que os recebem serem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos
lhe põe sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio ilações e aplicações. Ok, Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. ok. Então nós vamos ver aqui, né, nessa segunda, no complemento do pensamento aqui de Kardec, mostrando que é, não foi um espírito, nem um espírito de verdade, chegou, senta aí que eu vou te ditar tudo. Não. Observa, aplica o método científico. Foi o que Kardec fez. Kardec estudou o fenômeno, ele queria entender como aquilo acontecia, quais eram as leis que estavam ali presentes, ou se eram novas que precisavam ser é, criadas, né, para explicar os fenômenos. Então, ele se debruçou pelo método científico, pela lei da observação e comparação, como ele está dizendo aqui. Todo método científico começa como? Pelas experimentações, porque é na experimentação que vão surgindo as hipóteses. E as hipóteses depois são colocadas a teste, em comparação, para que se tire dali alguma conclusão. E assim ocorreu com os fenômenos espirituais. Então ele foi observando, cada hora acontecia de um jeito, de uma hora ele entendia que existia alguma coisa comum, como, por exemplo, a presença do magnetismo humano para que o fenômeno acontecesse. Então ele chegou, então isso só acontece quando tem pessoas. Ah, muito bem. Depois ele viu o seguinte: nem todas as pessoas colaboram diretamente, algumas colaboram mais diretamente. Quando aquela pessoa estava presente, as coisas aconteciam, independente do número de pessoas existentes. Quando ela não estava, não acontecia. Então ele foi. Isso tudo é o quê, gente? Observação e comparação. Criou um método. Como ele fala que não foi passivo, pelo contrário, foi ativo. Ele tinha que observar, fazer questões, comprovar as questões, né? Testar em vários laboratórios diferentes, né? Laboratório no sentido de contextos diferentes, para saber se aquilo só se comportava num determinado contexto ou independente de contexto. Tudo isso foi objeto de observação. E Kardec não veio para o meio acadêmico, né, científico, também à toa. Foi necessário que ele tivesse esse viés, porque o advento da codificação teria que ser, sim, um advento sustentado sobre a ciência, sobre a lógica, né? Para que ele pudesse formular as questões e elas serem respondidas com bases lógicas, em cima da razão, né? E dar ali uma linha segura daquilo que se estava observando. E quando ele chegava a alguma conclusão, ele pegava aquela hipótese e submetia para saber se aquilo iria se repetir, principalmente nas questões práticas do espiritismo. Então, nós temos a doutrina espírita, uma doutrina robusta, apesar de nova, mas robusta nas suas fundamentações. Você pode pegar qualquer conceito doutrinário que já venceu aí mais de um século, né, e não sofreu modificação. Pelo contrário, cada vez mais ela vem sendo o quê? Ratificada por aqueles que antes detratavam, hoje já estão aí ratificando. Por quê? Porque está dentro da revelação divina. Se isso surgisse da cabeça do Kardec, com certeza já teria sido modificado ao longo do tempo. Porque a própria ciência já evoluiu muito. E por que a ciência, com toda a evolução, não só do nosso país, não, do mundo, por que nenhuma delas derrogou um princípio da doutrina espírita? Por que os 10 mandamentos são atuais até hoje? Por quê? Porque são
do caráter da revelação divina. Como ele falou, é a verdade. A verdade, ela passa pelo tempo, sem mácula, porque ela é uma só. Né? A lei divina é uma só. As leis naturais não se alteram, porque são as leis divinas. Então, tudo isso tem essa solidez, né? E aqui ele coloca muito claro isso. Tudo bem? Vamos adiante. 14. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Ok, Depois tá do. vendo aí o método? Esse é o método, né? Ah, nunca ninguém tinha visto até então uma mesa responder a pergunta. Já se tinha visto mesa levitar. Sim, magnetismo fazia isso, eletricidade podia fazer isso, mas responder perguntas nunca ninguém tinha visto. Então aí está o fato novo. Então aí teve que se elaborar, como ele falou aqui, ó, né, fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Naquela época, tudo que se sabia não explicava o fenômeno. Então tem fato novo, né? Então o que ele fez? Ele os observa, né? Compara, analisa e remonta dos efeitos à causa. O que Kardec falou lá quando viu isso? Opa, peraí. A mesa não tem cérebro. A comparação. A mesa não tem cérebro. A mesa não tem nervos. Então, ela não tem condição para desenvolver, elaborar, né, pensamentos inteligentes. Logo, há uma causa inteligente que age sobre a mesa. Olha aí. Tá vendo o processo? Então tá aí, ó. Ele remonta da causa, né, do efeito e chega a casa. Qual era o efeito? Resposta inteligente a perguntas inteligentes por uma mesa. Essa era a causa. Essa era, desculpa, esses eram os efeitos. O efeito era uma mesa responder inteligentemente a perguntas. E ele remontou a causa. Qual é a causa? Algo age sobre ela. Ele não sabia ainda o que era. Mas ele já chegou à hipótese. Qual é a hipótese? Algo, alguma coisa, age sobre a mesa para responder de forma inteligente. Então, existe um ser inteligente que usa da mesa para responder as questões. Então, esse foi o método, tá? Beleza, vamos seguir. Chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Ok, tá vendo? Então, ele quando foi estudar os fenômenos, ele não foi já armado com nada. Ele foi ali só com os conhecimentos que tinha, né, de várias ciências, ele tinha esse conhecimento, mas não já saiu aplicando esse conhecimento ali de forma aleatória ou precipitada. O que ele fez foi observou, viu aquilo que poderia explicar, não explicava totalmente, e ele então estava aberto a estudar e criar outras metodologias que pudessem explicar aqueles fatos novos. Tá aí, ó. O homem de ciência. O homem de ciência, ele é assim, né? Ele não está ali pré-concebido, né? Não, isso aqui, essa minha caixa hermética, tá tudo aqui dentro, nada pode sair dessa composição. Não. Ele normalmente é alguém de mente aberta, curioso, né?
sempre pronto a pescar algo novo que até então não era observado, né? Diga, Sandra. Eu queria trazer uma dúvida que eu tenho, que assim, hoje mesmo eu estava lendo o meu evangelho de manhã e caiu na página falando sobre os falsos profetas, né? Então, Uhum. lá no trecho que eu estava lendo, estava falando que um espírito que faz o mal, ele tem tanta força, tanto conhecimento, tanta malícia, que um espírito que faz o bem, né? E aí eu fico aqui pensando nessa questão aqui do, assim, então eu estava trazendo essa elaboração, que quais eram as características que nos davam então a certeza de que aquilo era uma coisa divina ou não, né? Aí eu estava lendo lá no capítulo que eu estava lendo, então. Aí a minha curiosidade é, na época que estava se testando esses fenômenos aqui ainda, né? Uhum. Eles não tinham parâmetro de quem estava fazendo esse movimento, né? Eram Não. fenômenos, né? Até porque houve uma época em que as pessoas até tinham uma brincadeira, eu lembro, até eu era adolescente, não sei se vocês lembram de copo, né? As pessoas Uhum. pegavam um copo, compasso, que falava, dava consulta, que era um pouco até assim, representava esses fenômenos que a gente está falando da mesa girar, tinha um pouco essa fantasia de que era. E aí eu queria saber, nessa época que Kardec estava codificando, há algum relato sobre a qualidade daqueles espíritos que estavam atuando nesses fenômenos, né? Ou não, não tem nenhum relato sobre isso. É. Era uma coisa que não ficou nada dito, enfim. Relatos vários lá na Revista Espírita. Você Sim, vai encontrar relatos de vários espíritos de várias condições espirituais diferentes. Tanto sim, é que foi possível que Kardec estabelecesse a escala espírita em função disso. A escala espírita não surgiu porque alguém disse, ó, anota aí, grupo um é esse. Grupo 2 não. Foi pela observação. Então entendi. ele lidou com espíritos malévolos, pseudo-sábeis, né, brincalhões, né, benévolos, e assim foi. Tá Então bom. ele foi percebendo que o mundo espiritual nada mais é do que o nosso próprio mundo, em termos de personalidades, moralidades, né, diversas, sem o corpo físico. Daí ele foi mais uma com conhecimento que ele foi, né, maturando para que se tornasse bases fundamentais da doutrina espírita. Então, se você quiser saber algo sobre isso, está lá na Revista Espírita, né, que são vários volumes, né, e lá tem várias narrativas, vários registros, né, da ação de espíritos de categorias diversas, né, lá presentes. Agora, mesmo esses espíritos, eles não estavam agindo de forma isolada. De novo, o advento da revelação do Espiritismo foi algo orquestrado. Espíritos inferiores, né, colaboraram também para o advento da revelação. Porque senão nós íamos ter a falsa ideia de que espiritualidade era só Jesus ali, aqueles. Não. Né? Então, eles participaram dentro da possibilidade de cada um, fazendo ou demonstrando, né, quem são, por que estão, e aí Kardec pôde verificar tudo isso. Tá, ok? Claro que esses espíritos inferiores, principalmente os de terceira ordem, malévolos, né, pseudo-sábios e tal, não contribuíram com fundamentações, com orientações, né, com leis dessa doutrina, mas colaboraram em demonstrar que na espiritualidade também existem, a depender da condição construída de cada um, espíritos nessas condições. Ok? Claro que um malévolo não trouxe lá uma orientação, Kardec, anota aí, né? Ah, para você chegar a pureza, você tem que assassinar 1 milhão. Não, claro que não. Mas trouxe quais as consequências para o espírito desencarnado daqueles que optaram por ações deletérias, maléficas, né, tudo mais.
Então, essa visão foi importante para Kardec. Entendeu? Entendeu, Sandrinha? Beleza. Vamos adiante. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Ok, olha aí, de novo. Esse trecho, gente, ele é fantástico, porque ele mostra a metodologia, ok? Então ele fala aqui, ó, não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria ele construiu antes. Ele observou, criou a teoria e depois colocou a teoria à comprovação. Ali lá, a teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Ok? Então ele observou, criou a teoria, submeteu a teoria à comprovação e algumas comprovaram, outras não comprovaram, e assim ele foi, né, fazendo devida lapidação, né, até que chegássemos a esse corpo de doutrina que, como eu falei, passa o tempo, vence o tempo e não tem sofrido nenhuma mudança, né? É, É, pois. pois, é, pois, rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Ok, estamos todos convencidos disso? Uhum. Então, a primeira base da doutrina espírita é, sim, científica. Ela surgiu sobre as bases científicas e foi incorporada depois de outras bases, né? No seu tripé, como a gente fala, né? Então, aqui, a ciência, sim, a ciência foi a primeira sustentação da onde se pôde explicar os fenômenos, né? Se nós não tivéssemos esse essa pedra angular da ciência, talvez até hoje nós estivéssemos aí cercados de dogmas. Não temos, porque a ciência veio explicar, veio, né, descortinar tudo aquilo que estava acontecendo. E isso foi tão forte, tão bem elaborado, que mesmo os sistemas que foram criados para trazer explicações sobre nenhuma base, nem científica, muito menos lógica, Kardec foi demovendo cada uma delas. Ó, isso aqui não pode ser por isso, isso, isso. Essa daqui também não pode ser por isso, isso, isso. Isso aqui também não pode ser por causa daquilo, aquilo, aquilo. E foram caindo, foram passando o tempo, né? Então, isso é muito importante. Então, a primeira pedra angular da nossa doutrina é a ciência. Diga, Angélica. É, boa noite. Mauro, o que eu sinto, não sei, eu vou falar a minha opinião, é que todo esse trabalho que Kardec fez, com essa metodologia que ele utilizou, a base científica, né? Parece que isso se perdeu muito dentro do espiritismo. Por que que eu falo assim, se perdeu? Parece que não dão devida importância à ciência. Eu vejo assim, a maioria dos espíritas, não sei se eu posso falar maioria, mas grande parte, não tem esse conhecimento. Eles procuram o centro espírita ou para ouvir o Evangelho do Cristo, né, uma consolação ali com as palavras, ou então em busca do fenômeno. Mas eu não vejo assim essa ânsia de conhecimento, de saber o porquê daquilo, né, dentro das bases científicas. Será que era para ficar assim? E nós vamos ter um tempo em que vai se focar na ciência mesmo? Ou isso também é para, não sei, para reduzir, para selecionar mais aqueles que vão, no futuro, estudar mais essa doutrina? Não, olha, o que eu vejo é o seguinte, Angela, muito boa a sua pergunta. Kardec definiu que a nossa fé ela é raciocinada, né? Uhum. Se ela é raciocinada, ela é fruto de convencimentos, de conceitos que a gente vai ali
maturando, né, e absorvendo. Muito bem. Não existe esse tipo de ação sem conhecimento. Por isso, nossa Sim. doutrina ela é escrita, né? Muito bem. O que eu acho que é falho, e não é da doutrina, é do movimento espírita, é que as casas acabam circunscrevendo as suas ações no evangelho, dando um cunho religioso, muito, muito mais religioso do que doutrinário. E aí não falo nem só cientificamente. Você tem também o aspecto filosófico, ok? Então as pessoas deixam isso meio de canto e vamos abraçar a questão religiosa, né? A doutrina não veio para ser mais uma religião, já falamos isso várias vezes, né? Ela não veio para se resumir a isso. Ela veio para nos alavancar o progresso moral, ok? E como nós sabemos, não há avanço moral sem que antes haja um avanço intelectual. Por isso ela precisa desse tríplice aspecto. É uma doutrina científica com bases filosóficas de consequências morais. Olha como elas estão encadeadas. Então, aqueles que querem seccionar isso, né, separar, desagregar o aspecto científico, filosófico e querer transformar a doutrina espírita apenas numa religião, está pecando. Está pecando no sentido não de pecado, tá, gente? Mas está falhando no seu principal propósito. Hoje nós estamos estudando aqui a Gênesis. Vocês são os corajosos. Parabéns para todos vocês. É uma leitura pesada, não é uma leitura fácil, mas é um conhecimento que está ali. Olha quantas coisas nós estamos aqui ratificando do que estudamos no Livro dos Espíritos em pequenos parágrafos que Kardec está trazendo, entendendo o valor da doutrina espírita na nossa vida como fonte de conhecimento. Então, assim, e eu tenho visto isso por aí. Nós temos que entender também o seguinte: quem é que apresenta a doutrina espírita para os seus frequentadores? Quem é? São os dirigentes das casas, não é isso? Ele que vai apresentar a doutrina. Se esse dirigente resumir a doutrina espírita apenas no viés religioso, ele não vai promover esse tipo de conhecimento que você está falando. Ok? Vai falar muito do evangelho, vai falar da caridade, vai falar de uma série de coisas que são fundamentais, é para onde nós temos que caminhar. Mas não vai dar tanta importância, por exemplo, ao estudo sistematizado. Né? Quantas casas nós conhecemos que tem uma série de trabalhos sociais, mas não tem estudo da doutrina espírita? Aí cai nisso que você está falando. Como também tem outras que também estão, na minha visão, errando, quando querem dar apenas o viés científico à doutrina espírita. Também não foi para isso. Então, nós temos no movimento espírita casas que, bota lá, Centro de Estudos Científicos do Espiritismo. E aí também vai faltar coisas, né? Vão faltar coisas. Então, a doutrina espírita ela tem esse tríplice aspecto. É uma ciência de bases filosóficas e consequências morais. Então, nós não podemos desassociar as coisas, né? E essas consequências morais é o que é o nosso religare, seria esse aspecto religioso, que é nos religar a Deus. Kardec mesmo já falou, nós já estudamos isso, que ela não é uma religião dogmática, não é uma religião como nós conhecemos. Qual é o aspecto religioso da doutrina espírita? Aquela que nos faz compreender Deus como causa primária, né? Inteligência suprema do universo, que nós somos criaturas de Deus, né? Fomos criados por Ele, e para Ele nos direcionamos, nos dirigimos. Então, esse religare são as consequências morais
desta doutrina, que fará com que cada um, dentro do seu esforço, dentro do seu entendimento, dentro da sua vontade, vai caminhar mais rápido ou mais lentamente nesse propósito final. Então, o que você falou faz sentido? Faz. Mas quem é o grande responsável por isso? Os dirigentes das casas espíritas. São eles. Agora, outra pergunta. Como fazer, então, assim, para as pessoas que frequentam, porque nem todas estão preparadas para, elas não têm condições para adquirir esse conhecimento, né? Assim, eu estou falando intelectualmente. O nível de pessoas que frequentam a determinada casa, porque eu falo assim, pela experiência que eu tenho, né? São pessoas muito humildes que Ok. frequentam. Para você dar uma base científica, tem que também ter uma base didática, uma forma de se expressar muito definida, Adaptada. porque Adaptada. Hum, Adaptada. Então, de novo, cabe a quem fazer isso? É a doutrina que vai fazer isso? é o Não. dirigente, né? É aquele que vai levar o assunto. Quando você vai fazer uma palestra, o que você pergunta? Qual é o meu público? Ah, o público é de trabalhadores da casa. Ah, eu vou abordar de um jeito. Ah, o público é de assistidos da casa. Vou abordar de outro jeito. Ah, o público é público de reunião pública, variados. Vamos abordar de outro jeito. Entendeu? Porque você que vai levar o conhecimento, você tem que adaptar para que aquela pessoa entenda. É a adaptação correta, ela vai entender. Claro que vai entender. Agora, você não pode pegar o sarrafo lá em cima e querer que as pessoas que não tiveram ainda, né, a oportunidade do conhecimento entendam aquilo lá. Aí realmente não Uhum. vai. O Jesus não fez assim com a gente? Jesus veio, vou contar historinha, porque historinha esse pessoal vai entender. Mesmo assim, não entendemos. Mas ele fez a parte dele. Ele trouxe um conhecimento extremamente elevado para a coisa mais simples que podia ser, que era do dia a dia. Todos nós podemos fazer isso. Quer dizer, Ele né? adaptou, né? Aqueles que vão se prestar a esse serviço precisam entender isso. Eu tenho que fazer com que aquela pessoa a quem eu vou falar entenda o que eu vou falar. Senão, se perdeu a mensagem, não aconteceu. Então, não sei se você vive esse problema na sua casa, mas se existe um grupo, né, que está disposto a esse conhecimento, vamos buscar saber qual é o nível de entendimento deles e vamos adaptar a mensagem ao nível de compreensão dos companheiros. E assim vamos. E assim vamos caminhando. E Tudo assim bem? passou o horário. É, mas está dentro do contexto, né? Ô, Mauro, me permita aí uma parte também, Claro. já que passamos do horário, né? Me permita uma parte. Nós também não podemos esquecer, nós somos espíritos de terceira ordem, onde há um sofrimento, uma quantidade muito grande de irmãos em sofrimento. Então, quando chega alguém no centro, com fome, desempregado, doente, você vai convidá-lo para assistir uma palestra? Não vai funcionar. Então, hoje as pessoas buscam o consolo. A doutrina espírita hoje tem um caráter muito mais consolador do que científico, e sem desprezar o seu científico. Ele é tão importante quanto qualquer outro, quanto os outros. Mas ela tem um caráter muito mais consolador em função da nossa necessidade. Nós necessitamos de consolo. E é isso que a doutrina está nos trazendo. Mas, lembremos-nos lá do Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Então, nós estamos no tempo do consolo, do dar o peixe. Não estamos no tempo ainda de ensinar o peixe, pelo menos para muitos, né? De ensinar a pescar. Então, eu percebo assim também. Em função da dor, do sofrimento, é que as pessoas buscam esse aspecto mais religioso. E Kardec reforça muito isso lá no Evangelho. Lá no capítulo 15 do Evangelho, ele fala disso. Então, não é fora da igreja, não é fora do espiritismo, não é fora da verdade, não é fora disso, não é fora daquilo, que é a salvação. É fora da caridade. Então,
realça bastante esse aspecto. Nós acabamos de estudar lá no SEAC, né, o capítulo 15 do Evangelho. Tá? Acabamos, eu vou acabar amanhã, acho que eu vou acabar quarta-feira. Mas é o capítulo fora da caridade de uma salvação. Então eu também vejo por esse lado, além da fala do Mauro. Porque eu acho que acrescenta aí a dúvida da Angélica. Perfeito. Diga, Carmen. Não, boa noite, gente. Eu quero falar assim que sou muito feliz de ter encontrado esse grupo, muito, muito feliz de estar aqui estudando a Gênese, que eu tenho certeza que ia me ajudar muito com essa explicação maravilhosa e com pessoas que estão me confirmando que eu não pensava errado, né? Que eu não pensava errado dentro da minha casa espírita e eu estou muito feliz de ter encontrado esse grupo. Pena que eu moro longe e nesse momento da minha vida eu não posso estar saindo, que eu queria muito pertencer a essa casa, fisicamente. Muito obrigada, tá bom? Boa noite. Mas já pertence, Carmen. Você Ah, já eu faz sei, mas parte eu do queria. SEAC virtual. Esse grupo aqui Pois todo é, mas eu queria é estar o braço do presencial. SEAC Tá virtual. bom. Obrigado. Nada. Diga, Oswaldo. É, eu entendi, né, que a parte aí do espiritismo, né, o Kardec usou o método experimental, né, que, né, tem vários tipos de métodos que a ciência usa, né, indutivo, hipotético dedutivo, comparativo, estatístico, né, etc. E um dos que a ciência muito usa, né, por exemplo, vai desenvolver um novo antibiótico, né, testa ali a bactéria, se aquela fórmula criada, né, se tem efeito ou não, analisa, chega às conclusões e desenvolve um novo medicamento, né. Ele fez a mesma coisa, né, coletou dados, analisou, chegou às conclusões, ou seja, usou o método experimental, o mesmo método que a ciência tradicional usa, né, e Uhum. chegou às conclusões muito boas para a gente. Mas a ciência tradicional, ela ainda, né, de certa forma, rejeita esse, vamos dizer assim, princípio espiritual, né? O método é o mesmo, mas a ciência tradicional aplica em objeto material, físico, né? E o Allan Kardec aplicou nos fenômenos espirituais o mesmo método científico. Então, eu posso dizer que a ciência tradicional, né, rejeita, de certa forma ainda, né, os fenômenos espirituais? Existe um preconceito, né, Oswaldo? Existe ainda muita resistência, porque são muitos, na grande maioria, muito céticos, mas isso está mudando. Está mudando. Por quê? Existem muitos espíritas cientistas, né? Então, esse espírita que é cientista, ele vai desenvolver os mesmos processos, mas com um quê a mais. E aí, por isso que, por exemplo, a medicina hoje já concebe a questão, vou dizer espiritual, né? Mas da fé. Ela já leva isso em consideração. Já existe uma cadeira medicina e espiritualidade, em algumas faculdades, pelo menos, né? Então, estão se aproximando. E isso é com o tempo mesmo, gradativamente, vai chegando lá, né? Então, temos que ter paciência. Como a ciência tem paciência, temos que ter também. Carmen, você levantou a mão de novo ou foi só um equívoco? Que não. Então, vamos encerrar o dia de hoje. Nós chegamos a terminar, não terminamos, né? Não, Oi, não. Mauro. Faltou uma frasezinha Você só. não me Pode escutou? ler, por favor. Oi, Carmen. Rapidinho. Tem como a gente, assim, à distância, fazer um atendimento fraterno? Tem sim. Ah, então depois você fala lá comigo no grupo, por favor, ou assim Tá, particular, tá como é que eu bom. faço? Depois a gente Tá bom, conversa no obrigada. Zap, tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Ok, então tá aí.
Não é só matéria, é metafísica também. Aham. E, Livro na de verdade, Cosópolis. assim, a tudo que nós queremos observar para dali tirar conclusões, o método ele atende, né? Inicialmente atende, pode ser que outros métodos depois venham colaborar, mas é o caminho de início, né, dos processos de observação e tirada de hipóteses e conclusões. Vamos parar aqui então no item 15. Vamos fazer a nossa prece. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a listinha, quem vai fazer a nossa prece hoje. Eli, vai ser muito tempo que você não está aí, Eli. Faz a nossa prece, querida, por favor. Ô, meu amigo, obrigada. Faço e agradeço a oportunidade. Então, vamos orar, dizer a espiritualidade amiga que nos permite estarmos aqui reunidos para estudarmos mais uma obra de Kardec, que tanto nos elucida, nos direciona, nos ensina, dizer da nossa gratidão por esses momentos onde encontramos amigos no mesmo sentido, caminhando no mesmo sentido que nós, pedir a Jesus que nos ampare, ampare a cada um de nós, os nossos lares, a nossa boa vontade para o estudo, os nossos amores, nossos familiares, enfim, Senhor, que dessa reunião singela possa espargir luzes de amor e de paz para onde quer que haja um irmão nosso em desafios, os países em guerra, os seus mandatários, que todos possam ser amparados, Senhor, pela espiritualidade benfazeja. E quanto a nós, Senhor, é gratidão por esses momentos, gratidão por toda a nossa encarnação, muita gratidão, Senhor. Obrigado por tudo, por esses momentos, nos ampare e nos permita caminhar contigo, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Eli. Diga, Mauro, Sandra. Oi, Cris, diga. Mauro,